iniciar então a aula número 26, dia 15 de dezembro. Nesta aula eu vou usar o quadro para resolver alguns problemas de integração por resíduos. Eu já expliquei para você a ideia de fazer essas integrais de zero até infinito. É o que o pessoal às vezes chama de integral imprópria, porque ela tem esse limite que vai até infinito. Depois dessa a gente vai fazer uma que não é imprópria. Essa integral aqui, imagina que a função cai mais rápido do que é ao quadrado. Então ela, quando x tende a infinito, o que quer dizer isso? X tendendo a infinito implica em f de x se comportando como 1 sobre x ao quadrado, ou maior, tanto em mais infinito quanto em menos infinito. Nessas circunstâncias, a gente tem a liberdade de escolher um caminho no infinito para fechar, complementar, né, essa parte real aqui. Vamos transformar isso numa integral em um caminho fechado, que eu ainda vou escolher. O caso anterior que eu ilustrei era fazer a própria integral da função, que é dada assim por essa integral, só que agora estendida para o plano complexo, e fazer essa integral de modo que ela coincidisse no caminho escolhido com essa que eu quero fazer. Nesse caso aqui, a gente vai fazer diferente. A gente vai usar ainda um outro método que eu já sugeri em aulas anteriores, que é usar o salto que a função log de z tem quando você se aproxima do branch cut, ou quando você dá uma volta de 2π. Então, qual que é a ideia aqui? Vamos desenhar aqui, que a gente vai evitar esse branch cut, que é o branch cut do logaritmo. Então, lembra você, o log de z tem um contínuo de singularidades aqui no eixo, que é o branch cut, e tem uma singularidade infinita aqui na origem. O branch cut tem uma descontinuidade do tipo pulo, ou seja, a descontinuidade só aparece na derivada, mas a que está aqui no zero tem uma descontinuidade infinita mesmo. Então eu vou escolher um caminho que ele tem um raio constante R, e esse R eu vou fazer tender a infinito. Daí aquela condição inicial que eu coloquei de que o F cai mais rápido do que 1 sobre R2, ou igual. Você lembra que o logaritmo diverge de um modo mais lento do que linear. Ou seja, se você comparar todas as potências positivas inteiras, x ao quadrado, x ao cubo, elas vão para infinito mais rápido do que o log. Então veja, já está estabelecido que esse ramo aqui, circular da integral, vai contribuir zero. Então vamos ver aqui o que acontece nesse ramo aqui. Ó. O z, nesse ramo circular, é igual ao R constante, é a I θ. Portanto, dz, o R é constante, aqui desce um I, fica E a I θ dθ. A diferencial do Z, nessa parte, ela reflete o fato de que apenas o ângulo θ varia, não tem variação do R. Veja, aparece uma potência de R em cima, que vai acabar aparecendo aqui no integrando. Como é que fica esse integrando? Tá? Como é que fica o comportamento quando o R vai para infinito? R é I θ, que é o próprio Z, vezes ln de R mais I θ, que é o valor do ln de Z ali. Então essa é a cara do integrando, já com a diferencial amarrada a ele. Tá? Essa é a cara desse termão aqui. Ó. Veja que esse cara aqui, ele vai de 0 até π, então ele não tem problema nenhum de divergência. Quem domina é esse. Esse aqui vai para infinito, conforme o R vai para infinito, e esse aqui, que está aqui fora, também vai para infinito. Por isso que a gente demandou que o f de R, a I θ, que é o f de Z, vá com 1 sobre R2, no mínimo. Pode ser R3. Isso é um comportamento que a gente às vezes chama de comportamento assintótico, ou seja, lá no infinito. É uma linguagem coloquial para se referir a um comportamento no infinito. Esse comportamento vai cancelar essa parte aqui, e vai cancelar a parte logarítmica. Então, um R cancela esse termo aqui diretamente, o outro R fica no denominador com ln em cima, e eu já comentei com você que ele vai mais rápido, o termo linear vai mais rápido que o log, portanto, todo integrando se anula quando eu estou naquele caminho exterior ali e circular. Por enquanto, eu ainda não relacionei essa parte restante aqui com essa integral.
E vamos agora passar a análise desse trecho aqui, que eu tenho algumas considerações a fazer. Primeiramente, eu também propus que essa função aqui não tem singularidade aqui perto. Então ela tem singularidades lá dentro do caminho, porque senão a integral todinha vai dar zero aqui, não adianta nada. Então a gente precisa admitir que pelo menos a função que a gente está fazendo tem alguma singularidade aqui dentro, tá? Não é incomum, já que você tem que pôr alguma coisa no denominador, né, o comportamento dela, para matar essa parte aqui circular. E normalmente, quando esse denominador, mesmo o denominador zerar, você vai ter singularidades espalhadas, aí, isoladas, de preferência. E você já sabe qual vai ser o resultado. O resultado mais protocolar, como eu tenho chamado, é que essa integral aqui, uma vez que eu evitei toda a parte de singularidade do logaritmo, ela vai dar simplesmente a soma do resíduo desse integrando calculado nas singularidades do f. Tá? Então eu tenho como alcançar um resultado para essa integração. Isso é importante. Tem a fórmula do resíduo e a integração para o resíduo. Do outro lado, que é o lado que eu estou trabalhando agora, eu tenho que relacionar essa integral de contorno com a integral que eu quero, que vai ser como eu vou relacionar as duas coisas e finalmente alcançar o resultado. Muito bem, então já fiz o primeiro passo, quer dizer que ela é zero no contorno. Não, agora está faltando esse outro contorno aqui. O que vai acontecer? Então vamos dividir o caminho na parte de baixo, né? Vou colocar 1 e 2 para não colocar mais e menos e confundir. 1 e 2 são os caminhos em cima e embaixo. E não posso esquecer que tem um caminho, uma circunferência aqui, que está contornando uma singularidade especial, que é a singularidade que é infinita ali. Ela seria isolada não fosse pelo fato de ter o corte, que tem a descontinuidade na derivada, que vem até o zero também. Esse caminho ele é feito o mais proximamente possível ao eixo. Ou seja, a distância dele do eixo está apenas ilustrada aqui no desenho. Ela é tão próxima quanto eu quiser. Vamos fazer então o caminho 1 e 2, e depois eu vou chamar esse outro caminho aqui de 3. Eu vou ter uma integral. No 1 é um ramo, portanto ela não é uma integral fechada, coincide com uma integração de infinito até zero, pela orientação dela, de f de x, ln de x. Então nós estamos vendo essa aqui, ó, tá? É essa que eu estou avaliando, essa que eu pus dentro do balão. dx, porque o dz ali é dx, né? Está em cima do eixo real. Isso aqui é o eixo x. Então esse vai ser o resultado, vai ser a integral. Então, aparentemente, não tem nada a ver com isso aqui que eu estou querendo, tá vendo? Tem um ln pendurado aqui. Mas calma que esse truque é interessante, porque você aprende a usar uma função bugada, não é um truque de Kung Fu, você usa a força do adversário em seu favor. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou somar os dois trechos faltantes, que é o 2 e o 3, começando pelo 2. Vamos aqui, ó, botar o 2 aqui, ó, em C2, e subir um pouquinho, para você ver tudo, né? A integral em C2, ela coincide com a mesma integral que está aqui, certo? De zero agora até infinito. Mas tem um erro aí, tá? Tem um erro que faria com que nós parássemos agora mesmo, se esse erro não fosse um erro. Certo? Porque se eu somar o C1 com o C2, se você olhar para cá, ó, esse aqui é menos esse, por causa dos limites que estão invertidos, tá? E aí quando eu somasse dava zero e não aparece integral nenhuma que eu quero. Então qual que é o erro aqui? Que é uma coisa que a gente não está acostumado mesmo. Vou deixar o desenho aqui para a gente ver. Por que tem esse branch cut aqui? Porque aqui, ó, vamos colocar aqui embaixo, a função coincide com ln de x, porque o x é real, mas lembra que tem a parte imaginária, que é i vezes 2π. Lembra? Vamos colocar aqui, ó, o log de z é o log do módulo mais i vezes o θ. Esse é o logaritmo do número complexo. Log de z igual ao log do módulo, que eu
pôs errado aqui, vamos pôr certo, o log do módulo, que é real, obviamente, é um módulo, mas então essa aqui é a parte real, esse aqui é a parte imaginária. Por isso que tem o branch cut. Então aqui em cima no 2, ela coincide simplesmente com log de x. Em cima ela coincide com log de x, e embaixo ela coincide com log de x mais i vezes 2π. Bom, como eu fiz a 1 aqui, que é a de baixo, eu coloquei o FZLN de z com o valor que ela tem, porque ela está passando no eixo real, f de x, ln de x, mas faltou, no log, faltou essa parte imaginária que é justamente o efeito de ter um branch cut, que agora eu acabei de colocar. Mas isso aqui é um i, tá? Deixa eu deixar bem claro, porque no vídeo fica mais difícil de ver do que eu estou vendo aqui. Então agora sim, agora eu tenho que a de cima já não é menos a de baixo, ela tem um termo extra que vai dar exatamente a ligação que eu quero, quando eu somar os dois caminhos, vai cancelar essa parte que tem o log e vai ficar uma parte que não tem o log. Isso é bom para mim. Mas antes eu tenho que avaliar essa aqui, que é essa integralzinha que tica aqui, ó, que passa aqui. Essa aqui dá zero, tá? A gente pode avaliar e mostrar que dá zero. Como resultado, a gente tem que integrar essa integral completa aqui, ó. Ela é a soma dessas três aqui, não é? Então, qual que é o resultado? Zero, essa primeira aqui de baixo, mais a integral que tem o ln aqui, que eu não quero ela, menos essa inteira aqui, ó. Por que menos? Vou colocar aqui um menos, já que é para ficar mais fácil na contabilidade, tá? Eu vou colocar um sinal menos aqui fora e vou inverter os limites. Somando, né? Isso aqui é uma notação de soma, vai sobrar a integral que eu quero. Ela resulta da escolha desse caminho. Claro, tem um fator de menos 2π vezes i. Importante esse fator. Essa é a integral que eu quero, que eu chamo de i. E essa aqui, eu vou chamar ela de j. Então você tem j, que é a versão complexa, com um logaritmo enfiado nele, do i, né? E a gente acabou de ver que o j, por causa do caminho correto que eu escolhi aqui, ó, deu menos 2π vezes i vezes o i que eu quero. Pelo outro lado, o j, por ser uma integral de contorno fechada, ele vai ser a soma dos resíduos do integrando dentro aqui da parte interior do caminho. Tá? Digamos que essas singularidades a gente chame por zi, numerando elas de 1 até a n, qualquer que seja o número de singularidades isoladas que estiver ali dentro. Então isso aqui você sabe que vai te dar 2π vezes i vezes a soma dos resíduos. Dos resíduos de f e ln que está ali pendurado nele, né? Faz parte do integrando. Veja que o logaritmo não vai te dar problema, porque ele não tem singularidade além daquela que a gente já isolou no próprio caminho. Ora, comparando os dois resultados feitos por duas abordagens diferentes, a gente é forçado a concluir que essa integral que eu estou procurando dá menos a soma dos resíduos para essa função que eu construí dentro do integrando. Como eu estou chegando arbitrariamente perto do eixo, o eixo em si não dá problema, porque o eixo não tem uma singularidade divergente mesmo, ele tem uma singularidade de pulo. Ou seja, a descontinuidade ela causa a divergência da derivada, mas não da função. Então isso não é um problema. O que vai acontecer é que você vai ter isso aqui, ó, um valor de um lado, um valor do outro. Essa aqui poderia dar problema, porque eu estou também chegando arbitrariamente perto da singularidade. Mas eu consigo fazer e mostrar que ela também vai para zero, conforme o raio vai para zero. Condições extras, que as singularidades dessa função sejam do tipo isoladas aqui dentro, que a gente consiga calcular o resíduo.
que ela caia com 1 sobre x ao quadrado, quando vai para infinito ou menos infinito. Veja, mas eu não vou integrar até menos infinito. Por que ela tem que cair lá no menos infinito? Porque a função complexa, que vai ter o mesmo comportamento, você vai ter todos os ângulos, inclusive na parte negativa. Então, já teve 2 métodos comuns da gente fazer integral usando resíduos. Um foi fazer a integral diretamente, simplesmente escolhendo um caminho que coincida com o valor da integral que eu quero real, por exemplo. O segundo é esse que eu acabei de descrever para vocês, que a gente usa uma outra função que tem um branch cut, por exemplo, e aproveita uma descontinuidade que não é muito violenta, uma descontinuidade que é finita, que é uma que a gente chama de descontinuidade de pulo. Então é o caso do logaritmo no branch cut. O logaritmo é muito conveniente porque a singularidade na origem dele, que é infinita, é um infinito suave, vamos dizer assim. Todas as potências, desde a linear até qualquer outra que você queira, potência inteira da variável, elas têm uma variação mais rápida do que o logaritmo. Outra função que tem essa propriedade também, que às vezes é usada, é a raiz, mas a raiz ela introduz um fator multiplicativo. O logaritmo tem esse fator aditivo. Antes de prosseguir com outro exemplo de integração por resíduos, vamos verificar a validade dessa forma. Vamos pegar uma função relativamente simples, que a gente conhece o resultado, essa integral. Aqui tem inclusive uma primitiva, o arco tangente, né? A integral dela de 0 até infinito dá π sobre 2. Vamos ver se funciona aqui nessa forma, né? Essa função, ela então no integrando, vai ter a função f de z, que pode ser colocada como z mais i vezes z menos i, se eu colocar já em termos das raízes, né, esse polinômio aqui que está embaixo, e eu tenho que aplicar essa fórmula, né? Ou seja, eu tenho que calcular os resíduos do produto da função pelo logaritmo. O logaritmo não tem problema nem em i, nem em menos i, onde as singularidades estão localizadas. Então basta eu calcular essa soma de resíduos que está aí em cima. São 2 resíduos que eu tenho, né, no caminho de integração, porque eu fiz aquele caminho que faz um arco circular indo para infinito, contorna levemente a origem e deixa o branch cut de fora. O que vai acontecer? Essa soma de resíduos aqui, ela vai dar, então, o ln de i, pegando a singularidade que está aqui em cima, que é o i. Qual dos dois que eu tenho que mandar embora, que eu multipliquei por ele, né? É o que zera quando z é igual a i, então é esse aqui. Então esse aqui vai dar i mais i, no outro vai dar 2i. Mais, agora o ln de menos i, que é a outra singularidade. O cara que zera no menos i é esse, portanto eu mando esse embora e agora eu fico com menos 2i aqui embaixo. E esse é o resultado. Agora eu tenho que trabalhar esse resultado, vou botar esse sinalzinho aqui em cima, para demonstrar que ele é o resultado conhecido que a gente já tem. Isso aqui é a soma do resíduo, depois eu vou ter que trocar o sinal para obter o valor final da integral. Então vamos ver quanto que dá isso aqui. Deixa eu lembrar você que o ln de menos i é igual ao ln. Como é que a gente representa esse número complexo na forma polar, já que a gente quer tirar o logaritmo? Esse menos que está aqui multiplicando, eu vou substituir por e elevado a i π. E o número i, ele é igual a e elevado a i π sobre 2. Então eu tenho e elevado a i π sobre 2 mais π. E quando eu tirar o ln, isso aqui vai dar i vezes π sobre 2 mais π. O ln de i não tem esse fator π aqui, porque ele é positivo, então ele tem só o fator de fase do próprio i. Então vamos colocar isso aqui, é a i π sobre 2, fator de fase do próprio i, que é π sobre 2, né? Você lembra que aqui no plano complexo, o i está aqui assim, está para cima, né? Então o ângulo dele é π sobre 2 e o módulo é 1. Então ele tem essa representação polar aqui. Não é a única, tá? Porque você pode sempre adicionar múltiplos arbitrários de 2π e isso ainda vai ser verdadeiro. Então o valor absoluto do ângulo que está aqui dentro, ele tem muitos valores que reproduzem essa mesma posição aqui. Mas a gente trabalha no mesmo quadrante, na mesma folha, como a gente às vezes fala. Completando o logaritmo desse cara aqui, sobra o i vezes π sobre 2. Agora eu vou notar o seguinte, eu tenho esse cara aqui menos esse cara aqui, a diferença. Vejo que eles têm um termo comum, que é 2i, e além do termo comum, que é o denominador, eles têm um logaritmo em cima subtraindo um do outro. O logaritmo está aqui, ó, então eu tenho que só subtrair esse menos esse, né? Porque esse aqui é o menos, ó, tá vendo aqui? Então é esse menos esse aqui. Esse menos esse aqui dá menos π vezes i. Esse é o resultado. Menos π sobre 2, porque eu cancelei os i's aqui.
Agora, eu tenho que pegar, como você vai ver aqui, na forma que a gente obteve anteriormente, eu tenho que pegar o valor negativo. Portanto, eu chego à conclusão que essa integral, pela fórmula de resíduos, é igual a π sobre 2. Vamos fazer agora um exemplo que vai ilustrar um truque para você completar integrais do tipo que está aqui, cujo exemplo está chamado de I aqui, são integrais reais, que a gente vai tentar fazer para o resíduo. Nesse caso, a integral vai coincidir diretamente com a integral real mesmo. E a gente vai tentar mapear essa variável θ na variável θ do ângulo que dá a fase do número complexo. É relevante que eu estou fazendo um raio igual a 1 aqui, eu posso fazer um raio qualquer, porque esse tipo de integral tem um tipo especial de escalonamento que faz com que a escolha do raio seja irrelevante para os resultados que a gente vai analisar aqui, inclusive se tem singularidade dentro do contorno ou fora dele. Fica sugerido o exercício aqui. Como é que vai ficar a variável z nessa circunferência aqui de raio 1? Ela fica dada por essa representação polar aqui. A gente sabe que eu posso somar z mais z a menos 1 e dividir por 2. Se o z tem essa forma, nesse contorno que eu estou chamando de c aqui, isso aqui é o que? É o cosseno de θ. Pela identidade de Euler, né, se você somar e elevado a i θ com e elevado a menos i θ, dividir por 2 você tem o cosseno. Então, a mesma coisa para o seno, só que agora vai aparecer o sinal menos aqui, e embaixo você tem um fator que é 2 vezes i. Então a ideia é mapear essa integral real aqui numa integral sobre o contorno, que é esse contorno de raio 1 aqui, circular, onde agora você vai ter uma função de z mais z a menos 1 sobre 2, você vai fazer essa substituição. Como é que fica o dθ nesse caminho circular? Bom, se z é igual a e elevado a i θ, dz é igual, cai um i vezes e i θ dθ. Isso aqui é z, tá? Então eu posso escrever a seguinte relação, dz dividido por iz, passei o i, passei o z para esse lado de cá, igual ao dθ. Então esse dθ vai ser substituído aqui. Então eu vou ter multiplicando, vou pôr um pouquinho mais para baixo porque não está cabendo, eu vou ter dz dividido por iz. Então essa é a integral que a gente vai ter que fazer. E a gente espera, claro, que depende muito da estrutura do f que está aqui, que haja singularidades aqui dentro, de maneira que eu possa chegar ao resultado. Vamos ver como é que isso fica nesse exemplo aqui. Então vamos fazer as substituições. Agora eu vou fazer primeiro a substituição da diferencial aqui. Eu vou ter dz sobre iz, e agora sim eu vou colocar a mais b vezes o seno aqui. O seno é esse camarada aqui, ó. O seno é z menos e a menos 1 sobre 2i. Está aqui, ó. Você está vendo ele aqui. Então vamos substituir aqui embaixo. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai rearranjar isso aqui. Aqui embaixo a gente tem um polinômio. Veja que esse z aqui vai cancelar o z a menos 1 aqui. Quando fizer o produto vai aparecer um z quadrado, vai aparecer a vezes z. Então eu rearranjo esse cara aqui embaixo para ele ficar com a cara de um polinômio quadrático, porque daí eu sei que as raízes que fizeram esse denominador vão ser as singularidades. E eu posso responder a pergunta de qual das duas que está dentro daquele contorno e qual que vai estar fora daquele contorno de raio 1. Então, fazendo isso, eu vou deixar para você fazer, não é só basta multiplicar aqui e rearranjar convenientemente. Isso aqui vai ficar com a seguinte forma. Não é a única forma que eu posso colocar isso aqui, mas eu estou colocando dessa forma porque ela se mostra bem conveniente. Então a gente escreve o polinômio dessa forma aqui com as raízes. Como é um polinômio quadrático, ele tem duas raízes, que eu estou chamando de z0 mais e z0 menos. Elas estão dadas aqui embaixo, onde lembre que o a e o b são reais, porque a integral é real, foi o meu ponto de partida. Mas veja, esse número que está aqui desse lado direito, ele não é necessariamente real. Vai depender disso aqui ser maior ou menor que zero, ou seja, da razão módulo de A sobre módulo de B ser maior ou menor que 1. É uma propriedade importante das raízes, independente de você ter esse fator aqui real ou imaginário, é essa propriedade aqui, que é uma propriedade do produto de raízes de polinômios, né, que você pode, sempre sabendo quem é o A, o B e o C do seu polinômio quadrático, você sabe qual é o produto das raízes, que nesse caso dá menos 1. O produto dos módulos certamente é igual a 1, o que pode indicar que as duas têm módulo 1, ou que uma tem módulo maior que 1 e outra tem módulo menor que 1, que é o caso que nos interessa, quando você tem pelo menos uma delas dentro do contorno. A gente tem duas condições. Se o módulo de A sobre B é menor ou igual a 1, esse cara aqui é imaginário,
que tanto para o mais quanto para o menos o módulo dá 1. Isso quer dizer que as duas raízes estão sobre o contorno, uma vez que o contorno é uma circunferência de raio 1. E esse não é o caso que eu estou interessado, porque, em geral, dependendo da natureza dessas singularidades, você não consegue lidar com elas quando elas estão em cima do contorno. Aqui, se elas ainda estiverem separadas por um ângulo diferente de zero, você ainda vai poder lidar com elas em cima do contorno, mas a gente vai fazer o seguinte, por simplicidade, eu vou evitar esse caso aqui e vou deixar disponível uma análise mais longa desses casos aqui, comentando, inclusive, o caso interessante em que essas singularidades caem uma sobre a outra mesmo no contorno, porque daí esse denominador vai encerrar um polo de ordem 2 agora, não um polo simples ou dois polos simples, como é o caso inicial. Quando o A sobre B tende a 1, no limite entre essas duas condições aqui, as duas singularidades vão ficar uma sobre a outra e a singularidade passa a ser um polo de ordem 2. Isso é uma divergência da integral mesmo. Ou seja, elas além de irem para sobre o caminho, quando A sobre B vai para 1, elas ainda vão mudar a ordem da divergência. Ou, se você quiser aproximar esses caras, como a gente às vezes faz em física, eles vão te dar uma amplitude para esse I aqui muito grande em relação a qualquer outra coisa. É importante esse tipo de comportamento em que singularidades, quando você varia algum parâmetro, acabam no mesmo ponto, mudando a ordem da singularidade e destacando essa integral como sendo muito maior ou divergente em relação a outras. Voltando ao caso que nos interessa, que é mais simples de lidar, que é o caso em que o A é maior em módulo do que o B. Nesse caso, você tem que o módulo das singularidades é diferente de 1 e vale o valor que está aqui. Então, nós vamos perguntar qual que está dentro e qual que está fora, porque lembre que eu mostrei como propriedade do próprio polinômio que o produto das raízes é igual a menos 1. Portanto, o produto dos módulos vai ser 1, módulos de número complexo aqui. O que quer dizer que aqui, tendo dois valores, o mais e o menos, se o produto deles é 1 e eles não são iguais a 1, significa que um é maior que 1 e o outro é menor que 1. Então, o que vai acontecer? Digamos que uma das singularidades esteja aqui. Vamos supor que elas sejam reais. Então, uma está aqui assim, portanto, menor que 1, o módulo dela. A outra necessariamente vai ser o complemento. Se essa aqui for meio, essa aqui vai ser 2, tá? Por causa desse produto aqui, ó. Então, uma delas está dentro, com certeza, e a outra está fora. Isso é tudo que eu preciso para completar a integral, para completar o resíduo, porque apenas um deles vai estar dentro do contorno e vai contribuir para essa integral. Resta saber qual deles que é maior que 1 e qual que é menor que 1. Uma maneira de saber isso aqui, para não ficar fazendo muita meditação sobre isso, né? Pode se traduzir em perda de tempo, chama esse A sobre B de x e plota essas duas funções aqui para saber em que valores de A sobre B, cujo módulo seja maior que 1, você tem que o ramo negativo ou positivo vai ser maior ou menor que 1. Ou seja, isso aqui é o Z mais ou Z menos. E esse aqui é o complemento. Vamos fazer esse plot agora usando um plotter online. Esse módulo aqui, que é o módulo dessa expressão aqui, quando você tem A sobre B maior que 1 em módulo, toda essa expressão aqui é real e basta tirar o módulo correspondente aqui do lado direito. Eu puxei um sinalzinho em relação à expressão que você vai ver um pouquinho antes no vídeo. Eu puxei o sinal menos 1 para fora para dar correspondência do sinal, mas não ficar ao contrário aqui. Quando você tem módulo, você pode multiplicar o interior por menos 1. Então, isso aqui ficaria menos ou mais, e aqui ficaria A sobre B. É uma arbitrariedade apenas para a gente fazer a correspondência do sinal, cada um com o seu caso. No gráfico dessa função, azul é o Z menos e vermelho é o Z mais. Veja que eu estou tomando módulo aqui nesse aplicativo, ele permite que a gente entre essas funções numa linguagem bastante flexível. Você vai colocando as expressões aqui, elas vão aparecendo e ele já faz o gráfico. Então, o módulo de A sobre B, que é a variável x, é sempre maior que 1, está sempre ou para a direita quando o A sobre B é positivo, ou para a esquerda do menos 1, quando o A sobre B é negativo. A condição de estar dentro da circunferência recai abaixo aqui dessa linha horizontal, que é quando o módulo é menor que 1. Então, a raiz vai lá para dentro da circunferência. No ramo em que A sobre B é positivo, além de maior que 1, o Z mais cai dentro da circunferência e o Z menos cai fora. E vice-versa, para o caso em que A sobre B é negativo.
Vamos então calcular o resultado dos resíduos, levando em conta que uma das duas raízes está dentro da região definida pelo contorno. Para calcular o resíduo, toda vez que você está do lado positivo, que está aqui nessa linha vermelha que eu estou apontando aqui, é o Z+, que está dentro do caminho. Então você vai calcular o resíduo disso aqui no Z+. Para fazer isso, você vai multiplicar por Z menos Z0+, e ficar com 1 sobre Z menos Z0-, e substituir a singularidade, então vai ficar Z0+ menos Z0- vezes 2πi. Então isso aqui é 2πi vezes a soma do resíduo, porque é o Z0+, que é essa linha vermelha aqui, ó, no gráfico, que está dentro do caminho escolhido, quando A sobre B é maior que zero. E vice-versa, para A sobre B menor que zero. Quem está dentro da região é o Z0-, então você vai eliminar o Z menos Z0- e vai calcular aplicando o Z0- aqui nesse termo. A diferença entre esses dois é uma diferença de sinal. Usando a expressão o valor das raízes, vai te levar ao resultado final, que eu vou escrever aqui. Essas duas expressões, mais ou menos, respectivamente, quando A sobre B é maior ou menor que zero. Essa é a notação que a gente usa. Note o seguinte, você tem um certo comichão de colocar esse B ao quadrado aqui para dentro e deixar A ao quadrado menos B ao quadrado. Mas é legal deixar ele aqui assim, porque o B tem um sinal também, tá? O B, ele pode ser positivo ou negativo. Você veja que essas duas condições aqui podem envolver tanto o A quanto o B negativo, né? Isso aqui vai ser menor que zero se um dos dois for negativo e maior que zero se os dois tiverem o mesmo sinal, tá? Vamos fazer um exemplo numérico, que é um exemplo que você vai encontrar aí pela rede, se você for buscar. A escolha desses números é conveniente porque eles aparecem ao quadrado aqui, então 5 ao quadrado é 25 e 4 ao quadrado é 16, e a diferença ainda é um número que tem raiz, é um capricho. Se você aplicar essa forma, veja que aqui você está na condição da razão maior que zero, os dois são positivos, então eu vou pegar o sinal positivo e aqui eu vou colocar os números, olha o que vai acontecer. Eu tiro o 4 ao quadrado em evidência, que está embaixo, né? Então ele sai 1 sobre 4 aqui, cancela esse B. Aqui dentro eu fico com A ao quadrado menos B ao quadrado, ou seja, 25, que é o 5 ao quadrado, menos 16. Isso vai dar 9, cuja raiz é 3, então o resultado é 2π sobre 3,